Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo, é um grande prazer estar aqui novamente para a gente trocar algumas ideias filosóficas e compartilhar isso com as pessoas que nos acompanham. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre as ideias do amor encontradas na obra de Platão, O Banquete. Naturalmente que não vamos esgotar o tema, muito menos trazer aqui verdades absolutas. Nós vamos conversar, refletir e, claro, que nós possamos extrair ideias que sejam úteis, vivenciais, portanto práticas para cada um de nós. Esse é um tema que é bastante falado em todos os momentos da história da humanidade. E sobretudo hoje, José Roberto, se faz uma grande confusão em relação à ideia do amor platônico. E quando nós vamos ler a obra O Banquete, percebemos que ele fala de uma profundidade e de uma ideia do amor muito mais ampla do que essa que nós compreendemos. Gostaria que você falasse disso e, claro, um pouco também da vida e obra do autor. Perfeito, Danilo. É uma boa questão porque o Banquete, nós poderíamos dizer que, aliás, o Banquete é uma obra que Platão escreveu, pelo que se estima, quando ele tinha por volta de 40 anos, né? Ou seja, já fazia uns 15 anos que ele já tivera o seu contato com Sócrates, 15 anos aí que ele já deve ter colocado uma boa experiência de maturidade, pelo que a gente sente aí no tom do escrito, né? E é uma obra muito interessante porque Platão, ele praticamente, o que pelo menos eu entendo, é que ele vai recolher toda a tradição grega a respeito do amor e seus vários níveis, né, seus vários aspectos e vários níveis e vários aspectos bem elevados mesmo. Então nós podemos dizer, né, que ele recolhe vários mitos, tradições e ensinamentos que vogavam, ou seja, eram comuns pelo menos no círculo mais filosófico, no círculo mais profundo da Atenas que pensava, que sentia, e ele registra esses vários níveis do amor dentro dessa obra fantástica e maravilhosa, né, que chegou até a nossa época. E um dos detalhes do Banquete é que ele vai colocar esses diversos níveis, né, do amor através de uma competição onde cada intelectual tece um discurso para elogiar o amor. Inclusive é essa a premissa, né? Um discurso ao amor, um discurso a Eros, e cada um dos que estão ali presente, então, tem a sua própria versão, a sua própria colocação, que é a maneira de Platão, então, resgatar as diversas tradições. Eu confesso que quando eu era um pouco mais jovem, né, Danilo, e comecei a ler esse diálogo, eu não o entendi. Sentia que ali tinha uma profundidade que racionalmente não conseguia captar a sua profundidade. Eu acho que foi graças a muitas palestras, conversas com com instrutores mais experientes, né? Também um pouco da nossa própria maturidade e experiência filosófica, né? Ou seja, os estudos que a gente vai fazendo de Platão, as vivências que nós vamos tendo desde ajudar a um plantio de alguma área, as aulas que nós vamos compartilhando com muitos alunos que durante os anos, né, vão comparecendo, vão atendendo a esse chamado de uma experiência filosófica, que foi me dando um pouco dessa compreensão de Platão, que, como você sempre coloca aí no início dos nossos podcasts, né, não é a verdade absoluta, mas é algo que nos enche de muita alegria e de muito prazer perante o entendimento de algo que, desde Platão e muito antes de Platão, é considerado como uma das forças vivas mais importantes do universo, né? E é justamente um pouco disso aí, mais do que mergulhar nos prós e nos contras de cada um desses pensamentos, retirar um pouco da essência disso para a gente entender de um ponto de vista mais elevado, de um ponto de vista um pouco mais alto, né? Essa visão platônica a respeito do amor, né? Esse amor platônico, esses vários amores de Platão, para que a gente possa enriquecer a nossa vida, a nossa própria experiência, né? Com esse elemento que é muito rico.
O diálogo banquete, ele é composto então por 6 discursos, né? O primeiro é justamente o do Fedro, onde ele fala da natureza do amor e dos seus benefícios. Segue o discurso de Pausânias, e os outros são proferidos por Erixímaco, Aristófanes, Agatão e Sócrates, finalmente. E é isso mesmo, né? Cada um deles vai apresentar uma visão diferente sobre o amor e suas qualidades. Às vezes pode parecer que um está contradizendo o outro, às vezes pode parecer que um está querendo desbancar o outro, e realmente, né, no decorrer do diálogo, a ideia de competição é justamente isso, né? Mas na verdade Platão está apresentando, né, todos os aspectos dessa que é uma das forças mais poderosas aí do universo e bastante importante para que o ser humano possa entender algo a respeito de quem ele é, qual é o seu papel na vida, quem somos nós, né? Qual é a nossa missão de vida, qual é a importância da nossa presença aí no mundo, na sociedade, na família que nós vivemos. Esse livro vai trazer vários discursos, José Roberto, que são difíceis de compreender. Eu confesso que não é uma obra fácil. Quando eu li a primeira vez, há uns 10, 12 anos atrás, eu fiquei bastante reflexivo e conversando com amigos, seja da Nova Acrópole ou de fora também, vendo vídeos, ouvindo podcasts e, claro, vivendo a vida e relacionando com a minha experiência humana, eu pude perceber um pouco mais da profundidade que o Platão traz na obra. E nós vemos Sócrates lá no final do livro, quando ele traz a ideia do amor baseado em Diotima. É muito interessante perceber como esse diálogo vai se elevando, passando por cada um dos participantes ali, e nós vamos percebendo que Platão, através da ideia do diálogo, ele vai elevando a ideia do amor, ou seja, não se trata de uma opinião do que ele acha que é o amor, mas sim daquilo que o amor é enquanto uma ideia, um conceito elevado. E observando ao longo da obra, do desenvolvimento de cada um dos diálogos, nós podemos aprender um pouco com cada um deles, embora sejam opiniões, mas são opiniões bem fundamentadas que têm a sua parte da verdade. Eu gostaria que você falasse um pouco de cada um desses discursos e do que nós podemos aprender e viver com eles também. Sim, Danilo, é bastante interessante mesmo e realmente é essa a ideia, né? Nós poderíamos começar pelo primeiro discurso, que é justamente o discurso de Fedro, né? A sua colocação como o amor, o grande Eros, o Eros maior. E nós poderíamos retirar daí, de tudo o que ele diz, que é muito bonito, você percebe que é de uma lógica muito profunda, uma lógica até racional, bastante coerente, né? Mas o que nós podemos tirar daí é essa questão do amor como a origem de todas as coisas, né? Para esses filósofos, de onde veio o universo, de onde veio a criação, é justamente fruto de um amor cósmico, né? Ou de uma fonte que gera esse amor cósmico. Isso está muito de acordo com a forma de pensar, a forma de sentir desses antigos povos, desses antigos grandes sábios, pensadores e filósofos, de que o universo não é uma coisa fria, não é uma máquina, não é simplesmente um relógio sem relojoeiro. É um relógio? Com certeza é um relógio, funciona muito bem, é muito preciso, mas principalmente, né, por trás desse relógio existiria um grande relojoeiro. E isso a gente vai perceber em todas as tradições dos povos do Oriente, dos povos do Ocidente, que consideravam que o universo é um grande ser vivo, né? E quando Platão ele coloca no discurso de Fedro essa questão do amor presente, né? Se nós vamos entender isso não só com a nossa mente, mas também com o nosso coração, com a nossa inteligência e até mesmo com as chispas de intuição, né, Danilo? Vamos entender que o amor só pode ser praticado de vivo para vivo. Né? Então, por trás da criação do universo, do multiverso, do grande verso, do microverso, né, existe na visão aí de Fedro esse grande amor. Né, fruto de uma inteligência suprema que não só fez todas as coisas, mas dispôs tudo dentro de uma ordem, dentro de uma inteligência, tudo tem o seu movimento, tudo se direciona para algum lugar. Então nós podemos dizer, né, que Platão ele começa o seu discurso por cima mesmo, dizendo qual é a origem de todas as coisas.
Já o próximo, né, que é Pausanias, ele fala dos dois tipos de amor. Ele também descreve o amor como dois tipos, e ele enfatiza muito a questão do belo, né, Danilo? Principalmente, ele aprofunda essa questão do belo porque é o que conduz o ser humano ao que é bom, é o que conduz o ser humano ao que é justo, é que conduz o ser humano ao que é elevado. Ou seja, Pausanias, ele vai também, né, o discurso dele é muito belíssimo, nós podemos nos perder um pouco nas suas argumentações, mas fica essa ênfase à beleza, fica essa ênfase ao belo. E, novamente, né, tanto Platão como muitos outros filósofos, né, Aristóteles também, Sócrates também, enfatizam muito essa questão da beleza, né? Que a beleza que nós vemos materializada no nosso mundo, ela nada mais é do que um pequeno, sabe, a pequena pontinha do iceberg de uma beleza fundamental, uma beleza arquetípica. Nós poderíamos até utilizar um pouco o mito da caverna, né, para nos situarmos um pouco com relação a esse grau de beleza que Pausanias coloca e que é capaz de tanto levar o ser humano ao que é bom em si, como também elevar a consciência do ser humano através da visão da beleza externa, né? Porque, lembrando que Platão conta no seu mito da caverna, né, que um dos prisioneiros, ele rompe as suas correntes, começa a explorar o mundo da caverna, acha saída para fora da caverna, e fora da caverna, depois de um período de adaptação, ele se declara com a ideia do bem, né? Que é o sol, que seria o sol, que é a fonte de toda a luz e de todo o calor que é sentido por todas as criaturas vivas na Terra ou em qualquer outro planeta que houver sob a luz do sol, né? Então é muito interessante, né, que Platão também, nós podemos utilizar isso para dizer, né, que ter o contato com o belo nesse nível é ter contato com algo que alcançável pelo ser humano, algo percebido pela consciência do ser humano como estando fora do mundo de ilusões, que é o mundo dentro da caverna. É uma beleza arquetípica, é uma beleza profunda, e justamente esse que saiu da caverna, quando ele percebe essa beleza, né, ele volta à caverna para utilizar a sua própria experiência, o seu próprio esforço para ajudar outras pessoas a sair da caverna, né? Também apresentando belas ideias, apresentando belas imagens, apresentando belos ensinamentos, que é o que nós vemos, né? E até hoje chama muito atenção a qualquer pessoa que se aproxima dos ensinamentos desses mestres, desses muitos, né, que circulam à torto e à direito pela internet. Como são belos! Né, como são, bate em algo dentro de nós que ressoa, aqui tem alguma coisa de verdadeiro, aqui tem alguma coisa de profundo, né? É a beleza daquele ensinamento. Ao mesmo tempo, nós vemos, né, que os grandes artistas, principalmente aqueles que dedicaram a sua vida à procura desse arquétipo de beleza, como Leonardo da Vinci, por exemplo, né, que corporificou algo dessa beleza na sua Mona Lisa e em muitas outras obras, ou Michelangelo, né, que corporizou algo desse belo transcendente na Capela Sistina, ou o próprio Michelangelo, né, quando ele corporificou algo dessa beleza na sua Pietà. E é interessante que as pessoas que se aproximam dessas obras percebem algo dessa beleza, ou seja, percebem algo desse belo. E não só na obra, né, mas principalmente em si próprias. Ou seja, é uma beleza externa que reflete, né, que estimula uma beleza no interior do ser humano. Né? E é claro que quanto mais a pessoa ela está preocupada com esse tipo de visão harmônica das coisas, mais ela percebe também, né? Tanto na obra dos grandes artistas, dos grandes músicos, dos grandes pintores, dos grandes filósofos, enfim, todo aquele que se preocupa em captar essa beleza, alguns, né, com muito mais talento ou muito mais esforço para transformá-la numa poesia, numa pintura, numa escultura, numa arquitetura, e outros que não
tanto habilidosos assim para corporificar isso em alguma forma de ciência ou arte, mas ainda assim para sentir o seu próprio grau de beleza, né? E aí também dá os seus passos em direção a essa intuição de que seguir isso é como seguir aquelas migalhas de pão, que usando um pouco mais aí Platão, né, ajuda o ser humano a ter a consciência um pouco mais próximo da entrada da caverna, um pouco mais próximo da saída do mundo de ilusão e de enganos, né? Para não ficarmos só presos, né, Danilo, às belezas mais superficiais, às belezas mais sensuais, às belezas mais gustativas, e irmos pleiteando um grau de acesso ao belo cada vez mais condizente com aquilo que é próprio do ser humano, ou seja, que ajuda o ser humano a se tornar bom, que ajuda o ser humano a se tornar melhor, que ajuda o ser humano a se tornar mais seguro, que ajuda o ser humano a dar passos mais profundos, né, em direção a esse grande Eros do qual nos falou o Fedro. Embora você já tenha trazido um pouco da visão de cada um dos participantes, eu gostaria que você reforçasse um pouco mais, além do Erixímaco, a visão de Ágaton também, que é importante. O Sócrates ele vai organizando essas ideias, ou melhor dizendo, trazendo um pouco mais de luz para cada uma delas, e é importante observar esse paulatino avanço, ou seja, essa paulatina compreensão do que significa essa ideia do amor. Por isso eu gostaria que você falasse um pouco mais. Sim, Danilo, você vê realmente, né, por exemplo, Fedro fala do amor como o Eros maior, né, aquele que está presente na criação de todas as coisas. Platão, né, através de Pausânias, coloca o amor como a busca do belo, né, o despertar do belo. Já Erixímaco, né, que você mesmo mencionou, ele é médico, então ele relaciona a visão dele no discurso dele com a medicina, mas também ele fala um pouco da música. Então a gente percebe que Erixímaco é um personagem e poderia ser um engenheiro, poderia ser um advogado. É muito interessante, né? Eu vejo um pouco nisso como Platão dizendo que, olha, o indivíduo quando ele tem uma busca filosófica, né, pelas verdades da natureza, pela beleza da natureza, ele pode seguir o ofício que seja. O que une o ser humano, o que integra o ser humano é a capacidade de se perguntar sobre as grandes questões da natureza, né, tal qual o amor, tal qual a justiça. Então Erixímaco ele traz algo muito belo através da sua profissão, que é a questão do amor como harmonia, né, do amor como equilíbrio. Na visão dele, o amor gera harmonia e gera equilíbrio. No corpo humano, esse equilíbrio é justamente o estado de saúde, porque nós temos tanto os aspectos positivos como os aspectos negativos que estão constantemente a atacar o corpo, né? Mas como os aspectos positivos estão saudáveis, então existe um equilíbrio. Não é que a saúde elimina a doença, né? Também não é que a doença elimine a capacidade do ser humano voltar a se tornar saudável, ou seja, voltar a se tornar equilibrado. E você, como músico, melhor do que eu, né, Danilo, sabe que o amor aí é uma questão de equilíbrio, né, Danilo? Sem dúvida, e isso traz muita ideia da harmonia, ou seja, o movimento que gera a harmonia. Por exemplo, quando a gente aprende a andar de bicicleta, há queda, a levantar-se, ao movimentar-se, e nesse processo a gente vai aprendendo a harmonizar, ou seja, a equilibrar-se. Exatamente, né, Danilo? E também na visão de Erixímaco, né, na visão de Platão, o ser humano, quando ele é justo, ele nada mais faz do que exercitar um pouco desse nível de amor nas suas próprias ações, né? Então o indivíduo ele é ecológico, ou seja, a sua estupidez, a sua ignorância, os seus aspectos patológicos, emocionais, a sua raiva não vai poluir o meio ambiente, mas também ele é harmonizado, ele é equilibrado, né? Ou seja, não é um indivíduo santo que não tem ataques, acessos de fúria, de raiva ou de dúvida, de medo. Pelo contrário, ele mantém essas coisas dentro de uma visão harmônica, né? Ele mantém essas coisas sob o seu governo sem se deixar governar por elas. Ou seja, isso é harmonia, né? Isso na visão de Platão é justiça. E isso, na visão aqui de Erixímaco, é a capacidade do ser humano de canalizar esse nível de amor. Aristófanes também, né, ele coloca o amor como busca de unidade.
E é interessante que ele usa aquele mito bastante tradicional entre os gregos dos hermafroditas, os titãs que desafiaram o Olimpo, e Zeus os partiu em dois. Né? E de tal maneira que eles começaram a sofrer porque sempre buscavam se tornar novamente um. E, pelo menos na visão de Platão, essa busca, do ponto de nível físico, né, é uma busca sexual. O masculino e o feminino, então, são complementares, e quando o indivíduo se apaixona por outro, né, ou por outra, ele está buscando algo que lhe falta, ele está buscando um nível de harmonia. Platão coloca isso como um símbolo de que no ser humano, quando ele busca, né, por exemplo, a sabedoria, ele está buscando algo complementar, porque ele não tem isso, lhe falta. Nós podemos dizer que é a mesma, vamos dizer assim, a mesma busca de polaridade, de equilíbrio de polaridade, o positivo e o negativo. Então, eu me considero ignorante do ponto de vista da sabedoria, principalmente quando eu observo esses grandes sábios e filósofos. Um Jesus Cristo, um Siddhartha Gautama Buda, um Sócrates, um Platão. Né? Então, esse é um aspecto negativo, é algo que me falta. Então, eu busco o quê? Eu busco a sabedoria, eu busco o ensinamento, eu busco o exemplo desses grandes filósofos, desses grandes sábios, desses grandes mestres, porque reconheço que eles têm uma polaridade positiva. Isso cria uma tensão, né? Uma tensão que permite o quê? Permite o circular, permite o caminhar, permite o crescimento. Então é muito interessante essa visão de Platão, a busca do amor como busca de unidade, como busca de complementariedade, não simplesmente no nível físico, não simplesmente no nível horizontal, também. Né? Porque há aspectos da nossa constituição humana, os aspectos mais simples, os aspectos mais grosseiros, que buscam somente nesse nível. Mas a partir do momento em que o indivíduo ele vai entendendo os níveis mais elevados de amor, ele vai buscando coisas que lhe faltam no nível mais elevado. Ele vai buscando amigos mais fiéis, vai buscando também ser fiel na sua expressão de amizade, ele vai buscando exercitar melhor a generosidade, a humanidade, né? Porque ele vai vendo isso no exemplo dos grandes sábios, das grandes personalidades históricas. Ele vai buscando isso, né, num nível mais transcendental, vai buscando isso na visão dos santos, na visão dos deuses, na visão dos mestres, na sua compreensão, né, do que é o sagrado, do que é a unidade, do que é o verdadeiro na natureza. Então é um discurso bastante rico e bastante interessante. Esses discursos de Platão, né, Danilo, eles não se contradizem, eles vão se complementando. Eles vão aumentando o nosso entendimento sobre os vários níveis, as várias profundidades, as várias elevações do amor. E só um ponto para reforçar, José Roberto, quando a gente fala da ideia do positivo e negativo, a gente relaciona sempre como algo bom ou algo ruim. Por exemplo, se nós pegamos o interruptor de luz de qualquer casa, de qualquer lugar do mundo, ele tem o positivo e o negativo na eletricidade. E não quer dizer que um é melhor do que o outro, mas ambos se complementam, senão nós não acendemos as luzes ou as lâmpadas. Enfim, é importante porque a gente tem muito preconceito na nossa mente, sobretudo no mundo em que a gente vive hoje, onde os conceitos e as ideias são muito mal compreendidos, enfim, e quando nós refletimos sobre essa ideia daquilo que nos complementa, daquilo que é mais elevado, a gente vai lembrar do artista que através da sua obra se eleva, do místico ou daquele que crê em Deus, que busca esse mistério, do cientista que busca uma compreensão maior daquela ideia que lhe veio de um plano superior, o político quando pensa em organizar uma sociedade em base a virtudes e valores, sendo aquele que se conduz primeiro, enfim, nós sempre buscamos algo que nos complementa. E essa ideia do amor que o Platão traz na obra, o que se refere naturalmente à ideia da unidade, da busca de algo superior que nos une, que nos eleva e que nos harmoniza, nós percebemos que essas forças da natureza, quando as harmonizamos, nos levam a uma unidade. Sim, são dualidades que existem na natureza, né? O quente e o frio. O frio seria, digamos assim, um aspecto negativo da natureza, né? Mas aí vai esquentando, ou o contrário, né, Danilo? Também, né? Se está muito calor, o calor ele começa a ser o aspecto negativo, então você precisa se resfriar, né? Então não são absolutos mesmo, né? São parte das várias dualidades que existem no nosso próprio mundo, né? E é muito interessante que Platão ele vai colocando
isso de uma tal maneira, né, que a gente vai percebendo essa... Bom, como eu disse, né, Platão ele não está inventando isso, né, ele está retirando isso do contato que ele teve com o seu mestre Sócrates, do contato que ele teve com a tradição egípcia, com a tradição pitagórica, com a tradição oriental, né, vai enriquecendo a visão humana. Claro, ele coloca isso dentro de um diálogo que é bonito, um diálogo que é competitivo, mas entendendo isso filosoficamente, nós usamos isso como elementos maravilhosos para que a gente possa entender cada vez mais, né, nos entendermos cada vez mais. Finalmente, de Ágaton, né, Danilo, nós vemos como Ágaton vê o Eros como o belo, né? Porque seria a parte do ser humano que o inspira a poesia, que o inspira a arte, a ciência, a criação. E é isso mesmo, né? Nós percebemos, pelo menos as pessoas que gostam, que buscam nessas coisas, né? Nós percebemos uma música, a beleza daquela música, né? A beleza da sua melodia, a beleza do ritmo, a beleza do som. Então existe na visão de Ágaton, né, aqueles que percebem algo dessa beleza e escrevem isso em forma de música, em forma de arte, em forma de poesia, em forma de uma construção bem elaborada, né, bem harmônica. E existe, né, na visão de Ágaton, algo nos seres humanos que não são criadores nem artistas, mas que também, diante de uma bela música, né, se inspiram. Eleva a consciência, eleva o seu nível de vibração. A mesma coisa com relação à poesia, né? Ouvimos um Khalil Gibran, né? Nos inspira, dá aquela sensação gostosa, agradável, de contato com alguma coisa leve, com alguma coisa profunda, com alguma coisa verdadeira. A mesma coisa com Fernando Pessoa, a mesma coisa com Clarice Lispector, a mesma coisa com grandes poetas aí da literatura nacional ou internacional, ou músicas ou músicos, né? Seja música clássica, seja jazz, seja rock, né? Somos capazes de perceber a beleza nessas coisas que faz com que o nosso corpo, a nossa emoção, ela se desatrele um pouquinho dos instintos mais baixos, né? Aí também a pessoa vai tendo um critério para se afastar do tipo de música também, ou do tipo de apresentação artística, que pelo contrário, né, prendem o ser humano aos aspectos mais instintivos. Então aqui, como falávamos no começo, Platão ele busca aquelas tradições que falam sobre o amor como algo que vai conectando os seres humanos, mas vai conectando os seres humanos às coisas belas, às coisas que despertam a consciência, que levam o ser humano em direção à harmonia, que elevam a sua consciência, a sua consideração, que despertem nele sentimentos, pensamentos e até mesmo, quiçá, um modo de vida mais nobre e digno do ser humano. Tem um outro ponto que eu gostaria que você falasse, José Roberto. Quando a gente lê a obra, o Platão ele vai levando o amor das questões humanas, das relações humanas, até um ponto mais elevado, até chegar à divindade, aos deuses ou a Deus, como queiramos chamá-lo. O fato é que ele vai galgando uma elevação de graus do amor. E quando a gente pensa do ponto de vista humano, isso destoa muito do que a gente vive hoje, ou seja, o que Platão ensinava é bem distinto do que a gente compreende como amor. Nós somos muito egoístas, somos muito apegados, então o nosso grau de amor, ele muitas das vezes é instintivo, nem humano a gente pode chamar se a gente levar a coisa ao pé da letra mesmo. Então, naturalmente que o Platão não consideraria isso que nós vivemos hoje como o amor. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim, Danilo. E é interessante essa questão da confusão com relação à nossa própria condição humana, que nós percebemos isso tanto na própria tradição grega, né? Quando os gregos falavam do ser humano, eles falavam do ser humano como um ser de 3 aspectos interiores, né? Sendo que a parte física, a parte instintiva, era a parte mais grosseira. Eles chamavam essa parte de soma. Já a nossa parte mais de pensar, de sentir, né? Sentir afeto ou sentir raiva, eles chamavam isso de psique.
né? E diziam que a psique seria o grande desafio do ser humano porque ela é a nossa parte mais instável, mais flutuante. E acima disso, né, acima desse elemento, mais interiorizado ainda, mais como potência, como uma força atuante, estaria a força do próprio espírito, né, que eles chamavam de nous. Então eles compartilhavam, né, eles diziam que o ser humano era composto de soma, psique e nous. E esse é o aspecto do ser humano hoje, né? Esse é o grande dilema, esse é o nosso grande desafio. A visão do amor que hoje temos é uma visão só relacionada principalmente com o soma, ou seja, os aspectos mais instintivos, ou com os aspectos inferiores da psique. Né? Então, o que é que Platão diria sobre o nosso amor hoje, né, a nossa forma de amor? Que as nossas definições, os nossos conceitos são falhos, incompletos, porque ele mostra no banquete que o amor a nível elevado, ele tem aspectos muito sutis. Ele relaciona o amor com a criação do universo. Ele relaciona o amor como capacidade de harmonizar os opostos, de fazer com que o belo, o profundo, o científico, né, isso desperte no ser humano sua capacidade de generosidade, de humanidade, de profundidade, de imaginação, de inteligência. Então são esses os aspectos que Platão realça de um nível de amor, né, que quando o indivíduo vai sentindo isso como uma falta, né, vai despertando um grau de humildade, ele vai buscando os modelos na arte, na ciência, na religião e na filosofia para cada vez mais intensificar isso, né, que dá um prazer interior muito grande, né, um grau de felicidade também, né, um grau de ter para poder compartilhar. E hoje, infelizmente, né, Danilo, essas coisas são as coisas que a nossa sociedade, a nossa civilização está muito carente. Então poderíamos dizer assim, sem muita certeza de errar, né, que Platão consideraria que a nossa visão do amor, a nossa conceituação do amor é uma visão falha, que não ajuda o ser humano a se libertar, a perceber e a ir se libertando das suas deficiências e das suas debilidades. Precisamente, por exemplo, a palavra filosofia, né? Filosofia, sofia sendo sabedoria e filos sendo amizade ou amor. Então, é um nível também de busca por complementariedade, busca pela origem, né? Busca pela harmonia, através de uma busca que vai aproximando o ser humano cada vez mais de um nível de sabedoria, né? Talvez não uma sabedoria do nível de Sócrates, mas uma sabedoria que faça com que a minha vida tenha sentido para mim, porque somente quando a minha vida, o sentido da minha vida tiver sentido para mim, é que eu vou estar em condições de tanto resolver os vários desafios que são os próprios da nossa vida cotidiana, como também de oferecer generosamente o apoio que às vezes outras pessoas que não conseguem ver as mesmas coisas que eu vejo, né, com um pouco mais de clareza. Que é o que a gente vê o grande exemplo desses filósofos, né? Eles conquistaram algo interior muito forte, quando lançaram isso na sociedade, né, com muita generosidade, com muito esforço, com pessoas que se aproximavam deles, querendo também fazer parte dessa divulgação, fez com que isso ganhasse uma energia que chega até nossa época, super tecnológica, super avançada, mas que ainda nessas questões fundamentais da realização humana, do sentido da vida, da importância da generosidade, da justiça e do amor, carece muito, né, Danilo? Então, essa seria em síntese o que nós poderíamos dizer que Platão consideraria como a visão hoje do que o ser humano considera como amor, né? Não como algo que eleva, aprofunda e justifica a nossa vida, mas pelo contrário, como algo ainda muito horizontal, né? Muito falho, muito instintivo, muito básico. Não, a gente vê pelo banquete, né, que o amor é uma energia muito poderosa no universo, no ser humano, que leva o ser humano cada vez mais a um grau de equilíbrio interior, de estabilidade, que lhe dá segurança e fortaleza para que ele possa ir superando os demais desafios. Agora, o discurso de Sócrates no final, naturalmente quem fala é Platão através de Sócrates, enfim, nós temos
Diotima de Mantineia, que não sabemos se ela de fato existiu ou não, porém o discurso que é trazido, o que ela ensina, o que ela transmite, é muito profundo, arrebatador, tanto que os participantes ficam ali extasiados com aquele discurso, que sem sombra de dúvidas é o momento mais importante do livro, onde nós vamos ter contato com uma ideia muito elevada, muito superior, muito profunda. Eu gostaria que você falasse um pouco desse discurso para que a gente compreendesse um pouco mais do que Platão quis nos ensinar com essa concepção que é realmente fora da curva, como nós costumamos dizer hoje em dia. Sim, Danilo, e é interessante, né, que se a gente pega Platão, Sócrates e Diotima, a gente pode dizer que Platão ele foi o primeiro a pensar na origem, né, do Christopher Nolan, porque ele coloca as suas palavras na boca de Sócrates, que por sua vez coloca as suas palavras na boca de Diotima, né? Tanto Sócrates platônico como a Diotima socrática ou a Diotima platônica, tem essa questão aí, existiu mesmo, não existiu? Platão, o que eu vejo é que ele está colocando assim, o valor filosófico do mestre, né? Ele homenageia Sócrates, que o despertou para o ser humano, o ser filósofo, assim como ele coloca em Sócrates que Diotima também o despertou. Mas enfim, o que é muito belo é o ensinamento que Platão traz a respeito desse diálogo de Sócrates, né? Então Sócrates, no seu diálogo, ele lança uma censura aos outros competidores e coloca o seu discurso, para não criar atritos, na boca de Diotima. E vai colocar através de Diotima de uma maneira muito sintética, né, Danilo? Belo mesmo é a gente ler o diálogo, mas o que a gente vê é que ele vai colocar o amor como busca de perfeição. Né? A ideia do amor é busca de perfeição, porque Diotima vai, através do diálogo que ela mesma tem com Sócrates, vai mostrar para Sócrates que ele mesmo está enganado a respeito de considerar o amor como algo belo e profundo, e mostra que o amor, como filho de Poros e filho de Pênia, né? Ou seja, a divindade da abundância e a divindade da miséria. Poros, na verdade, ele é feio como a sua mãe Pênia, né? A deusa da miséria, mas ele tem um potencial de busca de riqueza, porque ele é filho de Poros, a abundância, né? Então é muito interessante que Diotima vai apresentar o Eros, né? O Eros menor, vamos dizer assim, né? Para não confundirmos com o Eros maior, esse Eros menor, que é próprio da nossa condição humana, né? De reconhecer humildemente que não tem a sabedoria, que não é todo poderoso, mas que tem essa capacidade de buscar o poder, de buscar a verdade e de buscar a sabedoria, que é também uma forma de amor. O amor aqui também é definido como uma capacidade de reconhecermos o que nos falta e irmos em busca daquilo que nos falta. Como a filosofia, né? Filosofia é busca de sabedoria. E por que se busca sabedoria? Porque não se a tem. Porque o indivíduo que considera assim, não, eu já sei todas as coisas, né? Ele fica numa prisão muito horizontal. Ele se preocupa sim com o seu trabalho, se preocupa com a sua família, se preocupa com as suas contas a pagar, mas muitas vezes ele é atingido pela angústia, porque ele está fazendo muitas coisas, mas o fundamental para a condição humana, ele pode não estar fazendo. Né? Então ele faz tudo com muita paixão, ele trabalha com paixão, ele serve a sua casa, a sua família, os seus filhos, sua esposa, seu marido com muita paixão, mas aquela paixão que justifica a vida humana, justifica todas essas coisas, né, lhe falta, que é a busca dos elementos primordiais da condição humana, e é interessante, né, Danilo? Segundo os sábios de todas as épocas, segundo o próprio Platão, segundo Sócrates, segundo Confúcio. Até o próprio Evangelho, né, busca Deus acima de todas as coisas e todo o demais virá por acréscimo. Então é muito interessante que essa é uma visão que hoje também o ser humano perdeu, né? Nós buscamos muitas coisas, mas não buscamos muitas vezes aquilo que é fundamental e que serve para fazer com que o ser humano crie um verdadeiro elo entre o céu e a terra, ou seja, não apenas ligações e preocupações horizontais, mas principalmente verticais. E você trouxe ao longo da sua fala, José Roberto, essa ideia do cotidiano, de pagar contas, de termos problemas, enfim. Muitas das vezes a gente se esquece dessa verticalização, ou seja, dessa ideia transcendente que é o amor. E nesse momento derradeiro do nosso podcast, eu gostaria que você falasse de maneira sintética sobre os principais elementos, principais
principais ideias que nós podemos aprender com o amor, vivendo de maneira mais ampla, mais profunda, fazendo com que a nossa vida não seja só pagar boletos e ter problemas no trabalho, no trânsito, em casa, na rua, enfim, trazendo essa ideia de que o amor é unidade, é complemento, é harmonia, e isso vai fazer com que nós sejamos melhores como seres humanos e façamos o mundo melhor também, ou seja, deixemos o nosso exemplo dessa ideia de unidade, de harmonia, que é justamente o que a filosofia nos ensina, ou seja, essa busca da sabedoria, esse amor à sabedoria que nos aproxima de tudo aquilo que é bom, justo e belo. Sim, Danilo, a visão de Platão, 2.500 anos atrás, reunindo aí milhares de anos de uma experiência filosófica que não é só da Grécia, mas da humanidade toda, traz elementos bastante úteis e práticos para nós. Porque vamos começar como Platão começa, vendo na origem do cosmos, na origem da criação, o amor. Isso vai nos ajudando a termos uma visão mais elevada dos nossos problemas. Nós colocamos a nossa consciência, numa origem sagrada, divina, para a natureza, para o universo. E a menos que a pessoa ache que seja aqui de passeio, ela também faz parte desse universo. Então, esse amor de criação também faz parte da sua própria criação. Nós estamos aqui na visão desses antigos povos de uma maneira muito geral, por uma questão de amor. É como dizer que uma inteligência cósmica, porque nos ama muito, nos dá as oportunidades para que, através dos nossos próprios passos, nós possamos nos descobrir quem nós somos, testar e despertar potências interiores que nós nem suspeitamos que existe. E a filosofia nos ajuda muito nisso. Nos ajuda a mantermos a nossa consciência nesse nível de elevação, nesse nível de visão mais cósmica, para que as pequenas dificuldades, elas não nos destrocem, elas não nos quebrem, elas não nos desalentem, elas não nos deixem depressivos. Pelo contrário, para que a gente tenha cada vez mais força e confiança em nossos próprios poderes e em nosso próprio destino cósmico. Do amor viemos e pelo nosso caminhar ao amor temos que chegar. E isso, com outra visão de Platão sobre o amor. Uma visão de que, para isso, nós temos que manter uma estabilidade, temos que manter o nosso equilíbrio. Temos que ser capazes de conectar o céu e a terra que estão dentro de nós mesmos. Viver a nossa vida cotidiana sem perder de vista que nós somos filósofos. Nós também somos representantes de Eros menor. Em nós está a ignorância, mas em nós também está um potencial de sabedoria. Em nós estão as dúvidas e os medos, mas em nós também estão a coragem e o conhecimento. Em nós está a razão objetiva que observa as coisas do dia a dia, mas em nós também está a imaginação capaz de nos levar até o futuro, de nos conectar ao que nós queremos conquistar. Em nós está a nossa capacidade de viver o dia de hoje, mas também de nos conectarmos a esses sábios e ensinamentos que não são do passado, Danilo, são de todas as épocas, para que a gente possa nos complementar com aquilo que nos falta. Caminhar com cada vez mais segurança. E a filosofia nos ajuda muito nisso, porque nos apresenta o ser humano como ele é, a vida em sociedade com os seus desafios como ela é e como ela poderia ser, e também uma visão de passado, de presente e de futuro, Danilo? De onde viemos e o que podemos aprender com esse de onde viemos, onde estamos, e quais são as energias que nós temos e podemos aplicar na nossa vida, e para onde nós estamos indo, Porque todos os filósofos apontaram na mesma direção. Todos os grandes sábios e filósofos mostram que o ser humano, quando caminha com segurança, ele chega num lugar que são onde esses grandes mestres chegaram, E é interessante que eles mesmos dizem, cada ser humano tem a possibilidade e o destino cósmico e o dever cósmico de alcançar esse lugar. Porque quando ele vai alcançando, indo em direção a esse mundo fora da caverna, ele tem uma grande riqueza interior, uma experiência muito forte e pode compartilhar com outras pessoas também. Isso não é um pensamento antropológico, não é um pensamento meramente científico ou religioso. Ele é antropológico, ele é científico, ele é religioso, ele é místico, ele é mágico e ele é também filosófico. Sem dúvida, José Roberto. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Lhe agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Danilo, com muito carinho e com muito amor, né? Estamos aqui juntos conversando sobre esses assuntos, temas muito profundos, que eles possam ser aí uma boa referência para pesquisar, as pessoas possam pesquisar de uma maneira mais profunda esses temas, né? E se enriquecerem também com a filosofia platônica, socrática e humana, que nós possamos estar aqui juntos outra vez em outras oportunidades. Com certeza. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar também o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Dvorak e chama-se Serenata para Cordas, Opus 22, Menueto.